O Mephisto não veio sozinho, porque além da conexão com um possível motoqueiro fantasma chegando aí, e a série da Coração de Ferro, esse episódio de Agatha também pode ter nos apresentado uma outra entidade poderosíssima do universo Marvel, que nos leva até o Thanos e o Deadpool, sem mencionar a referência a Talocan nisso tudo aí. Mas uma dúvida não me saiu da cabeça. Quem é o pai? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o episódio 3 de Agatha desde sempre. Vamos pegar as referências, interpretar os detalhes, os significados e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. Eu já reclamei de muita coisa no meu vídeo de análise e nota que eu publiquei durante a madrugada, mas eu dormi, reassisti o episódio de novo em câmera lenta para pegar todos os detalhes, pensar em tudo direitinho. E eu vou dizer que eu curti muito mais ele agora, viu? O episódio já começa com as bruxas no caminho. A Agatha fica chamando a senhorita Hart de senhorita Hart, que é o nome que a Wanda deu para ela na ilusão criada em Westview. E não importa quantas vezes a Sharon Davis corrija a Agatha sequer escuta. Isso vai fazer sentido no final do episódio e ainda mais como um prenúncio do que vai se desdobrar na jornada pessoal da Agatha nos próximos episódios. Uma coisa interessante é que a Sharon fala que é da sociedade histórica de Westview e pensa que está ali no subsolo da cidade, onde havia um transporte subterrâneo abandonado. Eu aposto que isso vai aparecer em episódios futuros, viu? Talvez elas escapem do caminho das bruxas por esse transporte aí abandonado de Westview. Mas aqui é só uma hipótese. O importante é diferenciar que elas estão em outra dimensão. E dimensão é diferente de um universo. Eu sei que muita gente vai comentar aí, elas estão num universo paralelo. Nada disso. Um único universo pode ter várias dimensões. O universo principal dos filmes da Marvel, por exemplo, já demonstrou que tem um reino quântico próprio, tem a cidade mística de Shang-Chi, o pós-vida mostrado na série do Cavaleiro da Lua e agora o Caminho das Bruxas. Esse iniciozinho tem muitas explicações e coisas que vão sendo compensadas no decorrer desse episódio. Como por exemplo quando falam que no Caminho das Bruxas vão enfrentar seus piores medos em forma de provações, para testar cada habilidade de cada uma. As outras bruxas também identificam o sigilo, agora a gente sabe o nome desse feitiço, no adolescente, que a gente sabe que é o Wicano, mas em respeito ao mistério que a série está tentando criar, vamos chamar de adolescente nesse vídeo. E agora a gente consegue reunir mais informações sobre o que está rolando. Não é só a Agatha que não pode ouvir o nome do garoto, mas sim, pelo que identificam lá, qualquer bruxa. Alguém está tentando ocultar as informações e a identidade do adolescente de pessoas com habilidades mágicas, e a Agatha diz que ele pode ser alguém especial ou um mala que alguma bruxa escondeu. Ao que tudo indica, nem o próprio adolescente sabia desse feitiço, tanto que ele ficou surpreso quando as bruxas mencionaram ele. E o garoto mesmo questiona, por que alguém iria querer escondê-lo? E nós temos várias hipóteses para isso. A primeira é a própria Feiticeira Escarlate, fazendo referência até à letra M que aparece na boca dele. Seria a M de Maximoffum se a Feiticeira Escarlate nos seus últimos momentos tivesse conseguido trazer a essência do seu filho de volta à vida, ela poderia ter colocado também aquele feitiço nele, para que não fosse descoberto. Porém, existe um outro nome com M também, né? Mencionado nesse episódio. E a gente vai falar mais sobre isso depois. Mas talvez uma coisa interessante, que é uma possibilidade, é a menção dos personagens, principalmente da Agatha, dizendo que aquele feitiço não é grande coisa, principalmente para ela. Ela nunca faria algo tão mal feito quanto aquele feitiço. Então assim, pode ser um feitiço feito por um amador. Quem é um bruxo amador nesse grupo? O próprio adolescente. Então será que o próprio adolescente colocou aquele feitiço nele para que ele fosse buscar outras bruxas, mas ao mesmo tempo estar protegido delas? Isso seria uma baita surpresa se fosse revelado e também uma pegadinha da série com a gente. Senhora Hart sai um pouquinho do caminho e já começa a ser engolida, como se fosse por areia movediça. Ou seja, não é possível pegar atalhos no caminho das bruxas. Elas precisam passar por cada uma das provas, e por isso que ninguém conseguiu fugir da casa lá onde elas entraram, e ao que tudo indica, saem de lá, só concluindo o caminho ou mortas. A casa aparece como uma mansão costeira, mas logo na porta estão marcadas as fases da lua. Em destaque, a lua cheia, que o adolescente diz ser a fase da água.
Faz todo sentido, já que tudo dentro da prova envolveu água. Elas beberam vinho, tiveram que fazer uma poção, no final a casa fica embaixo d'água, e isso nos remete às origens da Jennifer Cale, que foi a bruxa testada nessa etapa aí, e nos quadrinhos tem origem atlantiana. Seria absurdo, incrível, se mantivessem essa origem no universo cinematográfico também. Atlantis dos quadrinhos da Marvel foi transformada em Talocan, então a Jennifer Cale pode ser, quem sabe, uma bruxa com origem em Talocan, mas que saiu para viver no seco, como uma humana normal. Elas mencionam Pequenas Grandes Mentiras, que é uma série da HBO, que tem aquele visual todo, ambiente praiano, mansão. E o nome Pequenas Grandes Mentiras tem tudo a ver com o que todas ali, pelo menos a Agatha e a Jennifer Cale, estavam vivendo. A Jennifer era uma bruxa talentosa de poções, mas estava se enganando com uma loja de beleza e produtos naturais, que eram mentirosos inclusive. E a série Pequenas Grandes Mentiras é sobre um bando de mulheres que se juntam e cometem um crime. Pô, isso tem tudo a ver com a Agatha, fala sério. Todo o visual da série muda, continuando aquela estética de WandaVision que homenageava diferentes gêneros e diferentes produções da televisão americana. E aqui eu já vou comentar sobre a galera que tava reclamando que, pô, Agatha não é uma série original, tá imitando, repetindo tudo que WandaVision fez. Sim, amigos! Poxa, esse é o propósito! A Agatha desde sempre é praticamente WandaVision 2. Então, se está imitando ou continuando a estética, as ideias criativas de WandaVision, é ótimo. Esse é o propósito, é isso que a gente estava esperando. Sim. Assim que entram na casa e se transformam, a Agatha dá aquele toquezinho no broche dela, para garantir que estava ali. Vale lembrar que dentro do broche tem um cabelo. Então, de novo, a série nos lembrando que a pessoa de quem a Agatha tirou aquele cabelo é importante para ela. Ou seja, no fim das contas, não é que ela não se importa com todo mundo. Talvez ela se importe com alguém, mas esse alguém não tá mais por ali. Isso faz ainda mais sentido no decorrer do episódio, e nos faz acreditar que o fio do cabelo talvez seja do filho dela. A Sharon diz, brincando, que poderia morrer na cozinha, e morreu. A charada que elas leem descreve de fato um vinho, que depois no rótulo quase fica com o nome de Rainha Vermelha em espanhol, mas vale dizer que esse nome aí é de um vinho real, tá? De todo modo, é uma referência a Feiticeiro Escarlate, eles não escolheram à toa. Só que também a charada, além de referenciar o vinho, também referencia o teste que elas têm que passar ali. Minha idade tem valor, não me divirto sozinho. Ou seja, fala basicamente para as bruxas aceitarem suas experiências vividas e ficarem juntas. E a segunda parte é, eu mexo com a sua mente, meus truques te deixam legalzinho. O que descreve os acontecimentos do teste em si. Elas foram envenenadas, tiveram alucinações e precisaram superar isso. Se tivermos mais dessas charadas para os próximos testes, eu acho que vai ser bem interessante. O vinho é uma coisa que também tem tudo a ver com a série Pequenas Grandes Mentiras, onde as mulheres bebiam bastante. E eu quero acreditar que o fato delas ficarem com um efeito bizarro de botox na cara também tem a ver com as atrizes naquela série, mas fica entre a gente. E se você é novo no canal, já se inscreve aí, deixa o seu gostei, porque é agora que as coisas ficam boas. A Jennifer Cale chama o Wicano no cantinho e fala assim, aí, cuidado com a Agatha, hein? Ela trocou o filho pode ter virado um demônio, ninguém sabe o que rolou, ele pode ser um agente do Mephisto! Finalmente falam o nome do capirotão da Marvel nessa série. Realmente, vale lembrar que em WandaVision, a showrunner, Jac Schaeffer, apesar de todas as referências, apesar das homenagens aos quadrinhos, confessou numa entrevista que não sabia do Mephisto, não tinha noção da ligação dele com a história da Feiticeiro Escarlate. Então, aparentemente, ela deu uma pesquisada, ouviu os comentários e as teorias dos fãs e tá aplicando isso tudo na série Agatha desde sempre. O importante é que, no diálogo, a série quer nos levar a crer que o adolescente é, na real, o filho perdido da Agatha, quando a Jennifer fala que a Agatha nem reconheceria o filho se ele aparecesse na sua casa. Nos quadrinhos, o filho da Agatha é Nicholas Scratch, que de fato tem conexões com Mephisto, eventualmente se tornou até um agente dele, e quando apareceu da primeira vez, ele tinha criado o Sete de Salem.
Então, pô, tem muitas coisas se conectando aí. Será que a Sete disse além da série também tem uma conexão com o que aconteceu com o filho da Agatha? Isso, no fim das contas, pode ser uma baita pista falsa que estão jogando pra gente. Já que, afinal, vazou o Funko de alguns dos personagens de Agatha pra sempre. Cuidado com spoilers, mas alheio. O nome do garoto é Wicano. Então ele é o Wicano, não um filho da Agatha. Ou será que pode ser os dois? Vamos lembrar que uma das histórias mais significativas com o Wicano nas HQs foi dele com os Jovens Vingadores indo atrás da Feiticeira Escarlate que havia desaparecido. E se no UCM essa mãe desaparecida dele for também a Agatha? E ele foi atrás dela, que estava perdida na ilusão criada pela Wanda, afinal de contas. Ou seja, o UCM pode estar indiretamente adaptando a Cruzada das Crianças pra gente. Então vamos levantar aqui a teoria de que talvez esse adolescente seja ao mesmo tempo o filho da Agatha e o filho da Wanda. Como assim? Nas HQs, o Wicano é a reencarnação da alma do filho da Feiticeira Escarlate em um outro adolescente que estava prestes a morrer. E se no UCM tiver rolado algo semelhante? A Feiticeira Escarlate, ou seja lá quem for, salvou a alma do Billy Maximoff e colocou dentro do filho da Agatha Harkness que estava morrendo. Se isso fosse verdade, ia ser uma bagunça genial, porque aproximaria a Wanda Maximoff da Agatha Harkness, de uma forma que elas não esperariam. Acaba que no fim das contas, as duas ficariam compartilhando um filho. Isso tudo pode ser só simbólico. Apesar do adolescente não ser o filho da Agatha, no fim das contas, a Agatha pode acabar considerando ele um filho adotivo, cobrindo ali o buraco deixado pelo seu filho real. Contrário do que as bruxas acreditam, ela sente muita falta dele sim, e a série deu várias pistas disso. Mas e o Mephisto, hein? O feitiço com a forma que lembra um M pode ser relacionado ao Mephisto que teria selado o adolescente para poder proteger aquela alma de outras bruxas. Olha, Mephisto foi uma das principais teorias que surgiu na época de WandaVision, e é insano que isso possa ser compensado aqui. Mas eu particularmente não acho que veremos o Mephisto nessa série. A menção dele é muito importante, porque confirma que o personagem existe no universo cinematográfico da Marvel. Mas a estreia programada dele tá para outra série do Disney Plus. Coração de Ferro. Informações de bastidores, rumores e depois mais rumores confirmando antigos rumores nos apontam que o Mephisto vai ser um dos grandes vilões da série da Coração de Ferro, que vai fazer um acordo com o vilão Capuz para fornecer a ele o capuz mágico, que nos quadrinhos era do Dormammu, mas no UCM vai ser Mephisto, ótimo. O personagem em cima disso tudo vai ser interpretado, segundo fontes, pelo Sacha Baron Cohen, um ator absurdo que pode colocar um peso tanto dramático quanto cômico num personagem como Mephisto. Perfeito! A série da Coração de Ferro vai ter essa proposta de colocar pra gente o tecnológico contra o mágico. E pode ser que essas pistas de Mephisto só nos levem para a história que Coração de Ferro vai desenvolver. Porém, o que me deixa mais empolgado com o Mephisto sendo mencionado não é, as teorias de WandaVision que não se confirmaram, pode estar dando os frutos aqui, nada disso, é porque o Mephisto nos quadrinhos é o responsável pelo acordo feito com Johnny Blaze, que faz ele se tornar o motoqueiro fantasma. A Marvel ficou muito distante desses personagens e entidades sobrenaturais no universo cinematográfico, apesar de sempre nos dar pistas que os personagens existiam ali em algum canto qualquer, mas agora vem a esperança de que enfim a Marvel Studios abrace o seu lado sobrenatural e produza histórias, séries, filmes com esses personagens. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os Filhos da Meia-Noite e como um filme dos Filhos da Meia-Noite seria uma escolha muito melhor do que o filme dos Thunderbolts que tá por vir. De volta para casa, a Senhora Hart é a primeira a entornar o vinho, e por isso a primeira a sentir os efeitos de tudo. Aliás, os efeitos que são sentidos no decorrer do episódio acompanham a ordem que as bruxas tomaram o vinho. Desse ponto de vista, faz total sentido a Senhora Hart ter morrido. O veneno pegou forte nela antes de todo mundo. O adolescente fica escabreado com a Agatha depois de descobrir o que ela podia ter feito com o filho. E conversa com a Alice naquela cena. Vale dizer que a Alice foi escolhida pela Agatha como uma bruxa de proteção. E ela tem ali uma tatuagem protetora, que certamente vai ser importante no seu teste. A Agatha tenta enganar todo mundo, não bebendo o vinho, o que não dá certo. Ela é obrigada a beber do veneno também. Mais uma prova de que a Agatha está usando todo mundo ali apenas como degraus para o seu objetivo, que é chegar no fim do caminho. O que já deixa o questionamento.
Como é que a Agatha passou pelo caminho da outra vez? Foi sacrificando todas as outras colegas? Possivelmente sim. O fato do adolescente não poder beber vinho por ser menor de idade tem tudo a ver com a Disney, mas também foi um ótimo recurso usado pela série para manter a identidade e o passado do garoto em sigilo. Afinal, ele não precisou alucinar sobre nenhum evento traumático dele. A Sharon delira sobre um momento que aconteceu em WandaVision, possivelmente quando a Wanda sufoca os moradores no final, ou lá no primeiro episódio, quando ela vai visitar a Wanda e o seu esposo, de mentirinha, engasga, quase sufoca. E agora a gente sabe que tudo aquilo aconteceu por conta da própria Feiticeira Escarlate. Então, embora a Senhora Hart estivesse vivendo aquela ilusão, talvez interiormente ela estivesse dizendo aquilo que falou enquanto estava alucinando ali na mansão. Ela estava implorando para que a Wanda parasse. O que é aterrorizante. Chegamos aí no momento polêmico, que eu não gostei muito, mas muita gente achou de boa, que é o momento da Jennifer usando uma pia como caldeirão. Gente, assim, ela nem procurou um caldeirão ali na cozinha, não saíram abrindo os armários, né? É verdade que ela diz pra Agatha depois que não pensou direito sobre aquilo. Afinal, ela estava no meio de uma alucinação, e aí olhou para a pia e decidiu fazer a poção ali. Porém, ela não estava numa alucinação quando escolheu a pia, a alucinação dela só começou depois. Mas assim, tá tudo bem, todo mundo dá derrapada e a personagem pode ter dado uma derrapada ali também. No início do episódio foi dito que o caminho das bruxas é sobre superar os medos. E aqui nesse teste, a Jennifer Cale tem que enfrentar de todo modo o seu medo de não ser mais uma grande bruxa. Isso é visto em cada etapa da criação da poção. Daí todo mundo começa a ter suas alucinações. Lilia Calderu, antes de mais nada, quando tá com a Agatha, dá um grito. Tente salvar a Agatha. E assim como no episódio anterior, esse parece ter sido mais um surto, mais uma visão que ela teve sem ter controle. Em episódios futuros, devemos ver ela gritando a mesma frase em um outro contexto. Já a ilusão de fato que ela enxerga é de uma garota jovem, possivelmente ela mesma na Itália, que sai andando por uma casa até encontrar uma senhora morta, que pelos créditos é uma professora. No episódio anterior, a Lilia Calderu diz que não tinha saudade dos tempos antigos, onde ela previa com precisão catástrofes por vir e era perseguida por isso. Então pode ser que essa visão tenha sido de um desses momentos, onde ela previu uma catástrofe, ninguém ouviu e o pior aconteceu. A casa onde ela tá também escurece, com elementos que parecem plantas ali nas paredes, o que pode indicar que o elemento da Lilia Calderu é a terra. Mas talvez o momento mais interessante seja quando surgiu uma entidade por trás da mulher morta, a própria morte. Que maravilha isso, gente! Não só o Mephisto, mas também a morte está sendo confirmada e aparecendo aqui numa série da Marvel. A morte personificada daquele jeito nos quadrinhos de fato existe. Ela foi o grande amor da vida do Thanos. Foi por causa da morte que o Thanos decidiu juntar as joias do infinito para destruir bilhões de vidas, porque ele queria impressionar a morte. Mas cá entre nós, eventualmente a morte trai o Thanos, porque gostou muito mais do Deadpool. Que maravilha! É a Marvel caindo de cabeça nesse lado místico, finalmente aceitando as suas bizarrices sobrenaturais. Isso torna a série da Agatha muito mais importante do que se imaginava. Essas entidades sobrenaturais, como eu próprio mencionei, podem conectar muitos personagens. É o Motoqueiro Fantasma, é Thanos, é Deadpool, todos têm essas entidades em comum. Mas para explodir a nossa cabeça, também vazou o Funko com o nome da morte na série, ou revelando quem é a morte. Isso pode ser um grande spoiler para o final da série, porque o Funko listou a boneca da Rio Vidal como morte. Então caramba, faz todo sentido, já que Rio Vidal é um nome que pode remeter a Rio da Vida, sabe? E a Agatha trocou o filho pelo Darkhold. Trocou com quem? Com o próprio Mephisto ou será que com a morte? Nos episódios anteriores eu comentei que a Agatha e a Rio Vidal pareciam ter alguma relação no passado. E segundo informações de bastidores, elas de fato tiveram um relacionamento amoroso que acabou mal. Gente, será que a Agatha teve uma relação com a morte? Isso vai ser mais que interessante de ver. A Alice Wu, na sua alucinação, vê a própria mãe, dizendo que a avó morreu e agora iria se matar. Ela própria disse momentos antes que as mulheres da sua família são amaldiçoadas. Então é possível que após o falecimento da avó, a maldição tenha passado para a mãe, e depois do falecimento da mãe, a maldição foi para Alice Wu,
sem ela sequer saber. E a mãe dela estava mexendo com fogo ali, nos indicando que o elemento da Alice Wu provavelmente é fogo. Então já temos aí a bruxa da água, que é a Jennifer, da terra, que é a Lily Calderu, do fogo, que é a Alice Wu, e para Agatha talvez sobre o ar. Jennifer Cale inclusive vê um médico que parece estar querendo vingança. Ele tá ali com aquele visual dos anos 30, 50, e faria total sentido nós pensarmos na sociedade naquela época e o tipo de reação que uma curandeira negra teria causado em um médico. Ainda mais quando a curandeira é mega competente, resolve as coisas e o médico não. Curioso reparar que todas as visões das bruxas têm a ver com morte, elas estando à beira da morte ou testemunhando a morte de alguém querido. Mais uma vez, estar no caminho é sobre enfrentar os seus medos. E a visão da Agatha não foi dela morrendo, mas sim no filho desaparecendo, perdendo espaço para o Darkhold. E ela ficou extremamente assustada, o que indica que a Agatha, se importa com alguém pelo menos. Ou se importava com o filho dela. Ou seja, parece que a Agatha não deu o seu filho de livre e espontânea vontade pelo Darkhold. Alguma outra coisa aconteceu. Será que isso tem a ver com o motivo dela não gostar da Rio Vidal, que pode ser a morte em si? Quando a gente começa a enxergar a Rio Vidal como possivelmente a morte, as cenas dela no primeiro episódio ganham muito mais significado. O adolescente revela algo do seu passado sem ser preso pelo sigilo. Ele menciona aquele aparelho, o Sosvider, que ferveria a água na pia. Um equipamento muito chique e que o pai dele adorava usar. Bom, já vemos que o garoto é de uma família rica. Nos quadrinhos, o pai do Billy Kaplan era um médico. Mas, se a gente quiser teorizar, viajar na maionese, o utensílio, ferve água, é ou não é? Um capiroto como o Mephisto adoraria fazer a água ferver para cozinhar os outros no inferno. Imagina se o pai do Billy for o Mephisto, isso seria uma baita reviravolta. E aí vem a pergunta, quem são os pais do Billy, mas, principalmente talvez, quem é o pai do filho da Agatha? Será que foi alguém importante? E por que esse pai não se importou com o filho e deixou a Agatha fazer o que quisesse? No desespero, a Jennifer Cale diz que ele roubou a sua mágica. Aqui, quem? Quem é ele? Será que existe um único personagem por trás da tragédia de várias delas? As bruxas fogem saindo por um forno, que dá num tobogã. A parte do forno é uma baita referência à história clássica de João e Maria, onde a bruxa encontrou as crianças, tentou assar elas no forno, mas no fim das contas as crianças prendem a bruxa no forno e cozinham a própria bruxa. Sinistro. A Lily Calderu até diz que uma amiga dela entrou num forno e deu errado. Essa amiga dela possivelmente era a própria bruxa da história de João e Maria. E fica evidente nesse momento, como se o encerramento não fosse o suficiente, que a série não vai economizar em referências a bruxas da cultura pop. Quando saem de volta no caminho das bruxas, as folhas ali estão vermelhas. Antes estavam azuis, e elas foram parar em um teste de água. Será que o vermelho indica que elas vão parar num teste de fogo agora? A Agatha não se lembra do nome Sharon no final, que é o nome verdadeiro da Sra. Hart. Seria uma amnésia temporária dela, como parte do próximo teste, ou simplesmente uma revelação sobre o próprio caráter da Agatha, demonstrando que ela não se importava com a Sra. Hart, a Sharon, e na real não se importa com ninguém ali naquele grupo. Sendo esse o caso, o momento só reforça pra gente o arco dramático pelo qual a Agatha vai ter que passar no decorrer da série. Ela perdeu um filho. Ela matou a Sharon indiretamente, já que levou a mulher lá para o caminho das bruxas. Até o final da série, a Agatha vai precisar sentir por esses erros. Um remorso e preocupação pelos outros que, até o momento, ela não demonstrou ter por ninguém, a não ser o próprio filho. Vale dizer que a Sharon não deve aparecer nem em episódios futuros. Já era para ela, morreu no caminho das bruxas, ficou lá de vez. E é por conta dessa morte que a Rio Vidal deve aparecer ali no caminho das bruxas. Como mostrado nos trailers, a Rio vai se unir a elas. Será que isso vai ter a ver com ela possivelmente ser a morte? Ou tem a ver com o fato de, tem uma bruxa a menos ali no grupo, vai precisar surgir uma outra bruxa para substituir. Muitas coisas podem rolar e agora eu tô empolgado para os próximos episódios. Comenta aqui o que você achou, vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal, eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.